sabe que um dos desafios grandes aliás, eu acho que nem só das pessoas que assistente religioso, mas enfim, do ser humano, né? É o silêncio. Nós não gostamos do silêncio, né? E o silêncio, principalmente na questão do atendimento espiritual em hospital, ele é muito importante, né? Aliás, eu não sei o autor, mas diz que o silêncio é tão importante que nós só deveríamos falar quando as palavras forem mais importantes do que o silêncio, né? Ou seja, a gente só deve falar quando as palavras forem mais importantes do que o próprio silêncio. Mas o silêncio, ele existe alguns tipos de silêncio, né? O silêncio pela raiva, de mortificação, de perda, de angústia, de fechamento, né? Então, quando as pessoas ficam em silêncio, as pessoas, elas estão, na verdade, também comunicando. O silêncio é um meio de comunicação, né? É um meio de comunicação. Agora, nós temos a tendência de pensar que nós podemos confortar o outro com palavras. Eu lembro uma vez que acompanhava uma criança, adolescente que faleceu na UTI, e como eu estava lá no momento que ela faleceu, nós saímos para falar com a mãe, né? Para falar com a mãe. Primeiro, quem fala, obviamente, é o médico assistente que comunica o óbito, e aí ele comunicou o óbito, falou, olha, tentamos de tudo, tal, mas a filha faleceu. É claro, a mãe teve a reação típica da mãe, perdeu a filha de 12 anos, e ela começou a se desesperar. E aí o médico assistente falou, então, mãe, a senhora foi guerreira, a senhora sempre ficou aqui, do lado dela. E a mulher respondeu assim, não adiantou nada, doutor. Eu fiquei aqui, perdi meu tempo, deixei os outros filhos em casa para cuidar dela, agora ela morreu, perdi meu tempo. Aí o médico, não satisfeito, ele falou assim, então, nós fizemos os exames, mandamos para os Estados Unidos, buscamos medicamentos. Então, jogou dinheiro fora, podia ter guardado para tratar de outras, porque mesmo com esse, né? E aí ela foi, e aí ele jogou uma terceira ainda, né? Nós temos aqui, o Padre Anísio está aqui, não lembro o nome da criança, falava muito com ele, a senhora também falava muito com ele, a senhora não gostaria para fazer uma oração? Ela falou, o padre vai me desculpar, mas Deus não curou, agora já não adianta mais, né? E eu fiquei pensando, para quem ele estava falando tudo aquilo? Ele estava falando para ele. Ele estava se sentindo angustiado. Ele estava se sentindo, como se diz, sem capacidade de impotente, né? Ele estava se sentindo impotente. Porque essas reações da mãe são reações normais. E aí entra o silêncio, né? Eu estava encostado na parede e em silêncio, e ao lado da mãe estava uma fisioterapeuta, sentou ao lado dela e segurou a mão. Para mim, a ajuda mais importante foi exatamente aquela, né? Foi exatamente aquela, o sentar, ficar ao lado. E eu retomo sempre a situação do pé da cruz, né? Para mim, essa é a resposta mais certa do que nós devemos fazer na questão do silêncio. Está lá a mãe Maria, o discípulo amado, Maria Madalena, outras pessoas lá. Você não vê uma única atitude, você não vê uma palavra, você não vê uma ação, você não vê nada. Eles estão lá, em pé, né? E eu sempre, quando me defrontava com situações como essa que eu contei, eu sempre pensava na situação do pé da cruz. Você não vê uma ação, a mãe não vai lá tentar empurrar o soldado para lá, o outro não vai falar, olha, tá difícil aí na cruz, mas o pai ama você, nada, né? Agora, imaginem como estava sendo confortador para Jesus ver a mãe lá, ver os amigos, alguns porque outros abandonaram, ver o discípulo amado, ver as pessoas que estavam com ele naquele momento. Então, para mim isso resume o silêncio. O silêncio nós devemos pensar sempre, e eu repito a frase do autor, só devíamos falar quando as palavras forem mais importantes do que o silêncio, e que não são as palavras que confortam. O silêncio às vezes pode confortar muito, mas muito mais.
Então, em situações limites, principalmente, é mais prudente calar do que falar.